Bom dia, está começando agora o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Santos. A TV Tribuna abre espaço mais cedo este ano para que os eleitores possam conhecer melhor quem quer governar o seu município. E também para os candidatos que terão a oportunidade de apresentar suas propostas para a cidade. Por uma ordem definida por sorteio, estão aqui Vicente Cassione, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ele que é deputado federal e vice-líder do governo na Câmara. Temos também a candidata Thelma de Souza, do PT, Partido dos Trabalhadores. Ela é deputada federal e ex-prefeita de Santos. O candidato Carlos Eduardo Adegas, do PL, o Partido Liberal, vereador e foi líder do governo na Câmara Municipal de Santos. O candidato João Paulo Tavares Papa, do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, atual vice-prefeito de Santos e atuou como secretário de Planejamento. E Raul Cristiano Sanches, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, jornalista e ex-assessor do Ministério da Educação. A participação deles foi definida em uma pesquisa feita pelo Ibope entre os dias 24 e 26 deste mês. Agradecemos ao público que está em casa nos assistindo, aos candidatos aqui presentes e também aos outros 3 candidatos que participarão de entrevistas especiais durante a semana que vem no Jornal da Tribuna, primeira edição e, quem sabe, no segundo debate em setembro. Teremos um debate com discussões sérias sobre os reais problemas da cidade e suas possíveis soluções, sem qualquer tipo de ofensa pessoal. Temos certeza que este encontro vai ter o espírito do povo de Santos, de cordialidade e de respeito. Então vamos então às regras. Os candidatos todos farão perguntas entre si em 4 blocos. Em 2 desses blocos, os temas para essas perguntas vão ser determinados por sorteio. Em outros 2, o tema será livre. Haverá um 5º bloco ainda para as considerações finais. No início dos blocos de tema determinado, eu vou sortear o tema e o nome do primeiro candidato que vai fazer a pergunta. O sorteado terá 30 segundos para escolher quem vai responder e fazer a pergunta. O escolhido terá 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou terá 30 segundos para comentar essa resposta, será a réplica, e quem respondeu também terá 30 segundos para um último comentário, que será a tréplica. A segunda pergunta será feita pelo candidato que respondeu a primeira e assim por diante. O candidato terá sempre que perguntar a um adversário que ainda não tenha falado no bloco. E o último fará obrigatoriamente a pergunta a quem abriu o bloco. Esse mecanismo foi proposto pelo matemático Oswaldo de Souza para que todos perguntem e respondam o mesmo número de vezes. Se um candidato citar um adversário direta ou indiretamente de modo ofensivo, quem for atingido deve pedir direito de resposta, que será analisado pelo nosso departamento jurídico. O debate está sendo acompanhado aqui na TV Tribuna pelo juiz eleitoral Gilberto Ferreira da Cruz. Vamos então começar o debate para a Prefeitura de Santos. Vamos sortear o tema, o primeiro tema, e depois o nome do primeiro candidato. O primeiro tema do debate aos candidatos à Prefeitura de Santos é segurança com enfoque para a Guarda Municipal Armada. Melhor o policiamento na periferia das escolas ou alguma coisa assim. Segurança e com o enfoque da Guarda Municipal. E o primeiro candidato a responder, ou melhor, a formular sua pergunta, é a candidata Thelma de Souza, do PT. Candidata, a senhora tem 30 segundos para dizer para quem será a sua pergunta e para formular a sua pergunta. Por favor. A minha pergunta vai para o candidato Adegas. A época que eu fui prefeita, nós tínhamos na nossa cidade um contingente de 450 guardas, com um acréscimo de mais alguns, que dava 525 guardas municipais. Hoje, nós não temos esse contingente, cerca de 200 deles estão afastados da sua função, e eu pergunto como o senhor tratará esta questão, caso o senhor seja prefeito. Bem, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse debate, agradecer ao Grupo A Tribuna de Comunicação e responder objetivamente. Um dos grandes problemas de quem trabalha em instalações externas, quem trabalha na rua, é justamente as intempéries, a condição física, e muitos desses 200 guardas que estão afastados com licenças médicas, porque não estão aptos a realizar aquela atividade. Primeiro, nós temos que aumentar esse contingente. Eu não tenho nenhuma dúvida que no meu governo a gente vai dar muita ênfase à Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, ela tem a cara do prefeito, a cara da administração. Porque quando você tem turistas e pede auxílio a um guarda municipal, esse guarda municipal ele tem múltiplas funções. Ele tem a função precípua, primeiro,
de inibir a prática de qualquer delito. É uma autoridade, né? É uma autoridade presente, embora não esteja armada naquele momento. Segundo, ele também leva uma informação, além de levar segurança ao munícipe e ao turista, ele leva uma informação precisa. Ele é um representante da administração, então ele precisa estar muito bem treinado. Me parece que nós temos que investir muito mais, sem sombra de dúvidas, primeiro, na qualificação. Segundo, fazer concursos específicos que levem em conta essa condição desse profissional trabalhar na rua, trabalhar na intempérie, porque dia que chove, guarda municipal tem que trabalhar. Dia que faz sol, ele também tem que trabalhar. Então, ele tem que ser qualificado para tal. Nós precisamos aumentar o contingente e ele é uma força auxiliar da Polícia Militar. Porque a simples presença do guarda municipal inibe uma série de delitos. Eu não tenho dúvida alguma que a gente deve reforçar a atividade da Guarda Municipal. Candidata Thelma, a senhora tem 30 segundos para a réplica. Olha, exatamente isso que eu penso, mas, no entanto, neste governo atual, o senhor foi líder desse governo, nós temos uma evasão muito crítica, especialmente nos fins de semana. Porque também as policlínicas e as escolas, elas têm que ter uma referência especial da Guarda Municipal. E isso não está acontecendo. Como é que o senhor vê esta ação conjunta para algumas modalidades mais específicas que nós precisamos ter para garantir a segurança das nossas crianças, dos nossos doentes e da nossa população? Thelma, você faz referência muito objetiva à guarda patrimonial, né? Todo o patrimônio da prefeitura, uma das atividades da Guarda Municipal é a guarda patrimonial, sim, né? Dos nossos próprios públicos, dos nossos monumentos, que muitas vezes são pichados. Esse é o papel da Guarda Municipal, mas não é só esse. Esse é apenas um dos papéis. Eu acho que esse até pode ser suprido, substituído até por uma outra contratação. Mas eu vejo na Guarda Municipal uma condição muito mais nobre. Eu fui secretário de governo no primeiro mandato dessa administração. O senhor tempo está se encerrando, candidato. Finalizando, fui secretário e a Guarda Municipal teve sob meu comando. Eu acho que a cara da Guarda Municipal é a cara do prefeito. Agora o candidato Adegas é quem vai formular a próxima pergunta. Vamos escolher um tema dentre os preparados aqui pela nossa produção. O tema é saúde, com enfoque para o Hospital dos Estivadores. 30 segundos para o senhor formular a sua questão e para quem o senhor vai formular. Vou formular para o deputado Cassione. Existe uma crise, deputado, grande na nossa cidade de leitos hospitalares. A saúde pública, nos últimos anos, até sobre o aspecto federal, uma vez que cada vez menos o governo federal dá atenção à área da saúde, então cabe aos municípios, e a nossa população empobrece-se rapidamente, cabe ao município suprir, primeiro, lacunas do governo federal que acredita que pode remunerar um hospital com R$3 por dia. Não obstante a isso, existem falta de leitos na nossa cidade. O Hospital dos Estivadores é uma possibilidade desses leitos. Eu queria saber do senhor, especificamente, qual é o tratamento que o senhor daria ao Hospital dos Estivadores numa possível administração. Eu quero dar um abraço nos telespectadores que estão nos ouvindo hoje. Quero saudar aqui os candidatos com quem eu tenho a honra de dividir esse espaço. Agradecer a TV Tribuna e o Grupo A Tribuna. E dizer que eu agradeço a pergunta, porque é uma pergunta que me diz respeito. O Hospital dos Estivadores está aberto hoje, porque foi aberto depois de um tempo muito grande em que esteve fechado, com uma verba de R$1 milhão, que eu, como deputado federal no primeiro mandato, trouxe pela emenda ao hospital. O hospital que estava fechado abriu, isto é público e notório, com esta verba que eu trouxe. E, em segundo lugar, a minha preocupação com a saúde sempre foi tanta que nas emendas apresentadas agora, neste mandato, somam R$1 milhão as destinações das emendas. 300 mil para a Santa Casa, 190 mil para o Hospital dos Estivadores, mais dinheiro para o Hospital dos Estivadores. E há um detalhe, a Prefeitura não tem aproveitado o Hospital dos Estivadores, porque ela não dispõe de leitos, a Prefeitura, deveria ter cuidado disso, ampliando o espaço físico que há no pronto-socorro municipal. Tem hoje o pronto-socorro municipal com 2 andares vazios, desativados, que é uma coisa inacreditável, onde poderiam estar ali 30 leitos de UTI. Mas o que é pior,
Há um convênio assinado para atendimento ambulatorial com a Prefeitura e o Hospital dos Estivadores, que custa R$65 mil. E a Prefeitura perdeu a ação em primeira instância e deve hoje para o hospital R$520 mil. Uma das soluções para aumento de leitos é o Hospital dos Estivadores de Santos, e a Prefeitura não fez isso porque não quis. Candidato Adegas, 30 segundos para a sua réplica. Caro Cassione, você falou de leitos e falou que a Prefeitura eventualmente podia criar esses leitos numa instalação própria. Eu imagino, então, que você defenda não a contratação, que são coisas ambíguas. Uma é a contratação do Hospital dos Estivadores, que já existe. Outra seria a criação de leitos com instalações próprias, e você cita até uma área. E me causa também um outro aspecto, um questionamento a respeito, se você trouxe todas essas verbas para Santos, a sua ausência do cenário federal não vai inibir a vinda de outras verbas como essas? 30 segundos para o senhor, candidato. Não, eu acabei mostrando o seguinte: além do Hospital dos Estivadores, que já podia estar sendo utilizado, não foi utilizado pela Prefeitura porque não quis. Eu vou utilizar, mas ainda tem o espaço do pronto-socorro. A minha ausência no governo federal não vai atrapalhar nada, porque o espaço conquistado lá, com a força de ser prefeito de Santos, eu tenho a porta aberta a hora que quiser e vou continuar fazendo por Santos até muito mais do que tenho feito, se Deus quiser. Bom, vamos agora à pergunta do candidato Cassione, ainda nessa primeira fase, com os temas propostos pela nossa produção. Mais um tema. O candidato terá 30 segundos para dizer para quem será a pergunta e para formular a sua pergunta. O tema continua sendo saúde, falta de medicamento nas policlínicas. Para quem o senhor faz a sua pergunta, e a pergunta em 30 segundos, por favor. O governo do Estado, que é do PSDB, partido ao qual o meu querido amigo Raul Cristiano é filiado, tem cumprido a sua parte em relação às verbas e recursos que deveria destinar aos hospitais da Baixada. No caso, Hospital Regional de Itanhaém, São José, está devendo até hoje dinheiro para o São José, tem dado para a Santa Casa o que cabe dar e tem destinado remédios e recursos para a saúde como seria desejável? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, obrigado pela pergunta ao deputado Cassione. Queria também cumprimentar o Grupo A Tribuna por esse debate, pela oportunidade de nós trocarmos ideias com você, eleitor de Santos. O Estado tem cumprido o seu papel, a Diretoria Regional da Saúde tem cumprido, tem se articulado com os municípios e tem feito a sua parte. Agora, o que é fundamental, quando eu for prefeito de Santos, é ter uma articulação permanente entre as 3 esferas de governo, entre o Estado, o município e a União. Nós não podemos trabalhar de uma forma desunida, separada. Nós temos aí denúncias recentes da falta de material hospitalar, de falta de medicamentos, inclusive para atendimento à AIDS, medicamentos que hoje são muito mais acessíveis a partir da iniciativa do PSDB, da iniciativa do ministro José Serra, quando foi ministro da Saúde, com a quebra das patentes, e houve uma facilidade em relação a isso. Para o governo do Estado tem uma atenção maior, eu quero me comprometer com você, eleitor de Santos, em ser esse elo de ligação. Não haverá mais um intermediário entre o Estado e o povo, haverá uma ligação permanente do município sendo parceiro do Estado. 30 segundos para a sua réplica, candidato. Não é verdade que o Estado tem cumprido a sua obrigação. O Hospital de Itanhaém Regional, o prefeito outro dia se queixou, pediu a minha interferência. O São José é credor há muito tempo e eu tentei várias vezes com o governo do Estado que ele cumprisse a sua parte. A Santa Casa se queixa que não recebe o que é devido e o Estado alega que não tem dinheiro. Mas como o nosso querido Raul Cristiano é do PSDB e tem íntima ligação, poderia ter ajudado a interferir nesse período em que o Estado foi inadimplente e parece que não fez. Candidato Raul, 30 segundos para a sua tréplica. Eu quero dizer que eu me comprometo com o povo de Santos em ser esse articulador. O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa que já esteve conosco na convenção nossa, estará lado a lado conosco em cada momento dos debates políticos e com o compromisso de atender a população e os hospitais para que a gente não tenha um caos hospitalar no atendimento da população. Agora o candidato Raul Cristiano faz a próxima pergunta. Vamos escolher mais um tema. Tema Porto.
com enfoque para estacionamento de caminhões. Candidato, 30 segundos para quem vai a sua pergunta e para o senhor formular a pergunta. A pergunta para a deputada Thelma de Souza. Eu queria... Perdão. Não, o candidato, por favor, faça. Pergunta à deputada Thelma A nossa de Souza. produção estava nos falando que seria o candidato Papa, mas o senhor formula Foi a o sua último, pergunta. né? Oi? Escolha livre ainda, não é? Isso, o senhor faz para quem o senhor vai a sua Para a pergunta? deputada Thelma de Souza. Ok. Deputada, a Não, senhora... perdão. É uma pequena confusão que a candidata, como foi a primeira, ela tem que ser a última a responder, de acordo com o que foi acertado. Então, o senhor teria que escolher o candidato Papa. Bom, João Paulo Papa, eu queria fazer uma pergunta que eu faria à deputada. O que o senhor acha da regionalização do Porto de Santos, né, e da falta de áreas para destino do estacionamento de caminhões? Se no seu governo o município ofereceria áreas para abrigar os caminhoneiros aqui do município de Santos e de outras regiões que vêm para esse local? Muito bem, eu queria inicialmente cumprimentar aqui todo o sistema Tribuna de Comunicação, cumprimentar os candidatos e dizer que esse, Raul, é um dos assuntos mais importantes com o qual a administração atual tem se deparado. Não apenas a regionalização do Porto, mas as relações do Porto com o município santista e também com os municípios de Guarujá e Cubatão. Nós, infelizmente, perdemos a grande oportunidade de regionalizar o Porto de Santos no final do governo Fernando Henrique Cardoso. Havia um processo pronto, todo um estudo de mais de 2 anos, realizado inclusive com a parceria do governo estadual. Primeiro o governador Mário Covas e em seguida o grande governador Geraldo Alckmin. Formulamos uma proposta viável de uma gestão compartilhada entre município de Santos, Guarujá e Cubatão, o Estado de São Paulo, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento do Porto, e o governo federal também com a sua participação. Essa regionalização não seria apenas uma troca de comando, uma troca de cargos, esses cargos que são tão vitais, né, na área política, mas seria, sim, uma articulação definitiva do governo do Estado, do Porto e dos municípios portuários. Assim, nós teríamos a possibilidade de gerar efetivamente empregos em Santos e criar uma nova relação do Porto com a cidade. Relação essa que há muitos anos vem sendo pregada por todas as correntes políticas da nossa cidade, exceto quando essas correntes políticas chegam ao poder e têm aí sim a sua possibilidade do comando único sobre o Porto. Com relação ao estacionamento de caminhões, ninguém mais do que o nosso governo, eu pessoalmente, venho me empenhando desde 97. Identificamos a área, fomos à Rede Ferroviária Federal, negociamos ainda no governo Mário Covas uma troca dessa área por tributos estaduais e está lá até hoje, a área na Lemoa, ociosa, e o Porto fazendo das ruas da cidade o grande estacionamento de cargas. Candidato Raul, 30 segundos para a sua réplica. Eu queria saber a sua posição a respeito da regionalização do Porto, em função que as nossas maiores lideranças da região hoje, no Parlamento, na Câmara dos Deputados, enrolaram essa bandeira que foi histórica de todos nós. Pois é, eu considero esse episódio talvez o episódio mais significativo de bandeira enrolada e engavetada, porque naquela oportunidade onde nós começamos a discutir a regionalização, todos os partidos políticos defenderam essa bandeira, especialmente o Partido dos Trabalhadores. Agora que chega ao poder no governo federal, vira as costas para a população santista, para a regionalização e para a grande oportunidade de nós fazermos desse porto a grande âncora do desenvolvimento local e regional. Eu lamento isso e vou continuar como prefeito, se eleito, defendendo essa bandeira. Bom, vamos continuar com esse nosso primeiro bloco de perguntas com temas escolhidos. Só lembrando, a pequena confusão é que o candidato que começa perguntando no bloco será sempre o último a ser perguntado. O próximo tema, escolhido ainda, agora o candidato Papa é quem fará a pergunta para a candidata Thelma de Souza, então, com o tema Educação, Qualidade no Ensino Municipal. 30 segundos para fazer sua pergunta. Pois não. Deputada, nós desde 97 nos debruçamos aqui no governo de Santos na recuperação, na ampliação e na modernização de toda a rede municipal de ensino. Informatizamos todas as escolas com a Rede do Futuro, reformamos os edifícios escolares que estavam deteriorados, demos uniforme, merenda de qualidade, material escolar para 36 mil alunos. Hoje há uma polêmica colocada com relação ao sistema de progressão dos alunos da rede pública, não apenas em Santos, mas em todo o país.
Qual é a sua opinião a respeito desse sistema de progressão? Candidata, 1 minuto e meio. Bom, antes de mais nada, é preciso dizer que a educação é, de longe, o centro de toda a vida de um país, a vida de uma nação e, particularmente, a vida de uma cidade. Eu, como professora, sei que não só o assunto particularizado da progressão continuada e avaliada, mas também todo um sistema de valorização do professor, com salários compatíveis, com horários compatíveis e não com horários como se pretendeu fazer há pouco tempo, candidato Papa, colocando-se um horror para o professorado e principalmente para os alunos. É claro que as crianças devem ter bons uniformes, bons cadernos, mas elas precisam, antes de mais nada, de uma pedagogia extremamente competente para que o estudo faça com que, num mundo onde a competitividade é cada vez maior, estas crianças possam ter um emprego compatível ao esmero da sua educação. E eu entendo que a avaliação é um processo continuado onde a estrutura de recuperação é concomitante à estrutura de notas. Isso não aconteceu até hoje neste município. Quando eu fui prefeita, nós aumentamos em mais de 10 mil o número de vagas nas escolas. E hoje o número de escolas é praticamente o mesmo. Isso é lamentável. Então, só se terá uma boa educação, candidato, quando nós tivermos escolas em número suficiente, vagas em número suficiente, uma pedagogia voltada para a formação como um todo, uma avaliação dentro do critério para que as crianças saibam realmente aquilo que é compatível no currículo do ano em que elas estão estando e principalmente prepará-las para o futuro. Bem, eu não entendi a resposta ou não foi respondida a pergunta com relação ao sistema de progressão. Se a senhora defende o sistema de progressão avaliada ou progressão continuada, que é a diretriz nacional hoje para a área de educação. Quero dizer também que não é verdade que o município hoje continua com o mesmo número de escolas do que há 7 anos atrás. Ao contrário, nós aumentamos de 58 unidades para 72 unidades. Estamos agora, até o final do ano, entregando 7 creches, aumentando ainda mais a capacidade, além da qualidade que é inegável. O pai do aluno que está nos assistindo, a mãe do aluno que está assistindo esse debate, sabe o quanto a educação em Santos melhorou nesses últimos anos, inclusive com a aplicação da progressão avaliada. Candidata, 30 segundos para essa trégua. Eu até entendo a sua confusão, até porque o senhor não é do ramo, o senhor não é professor, o senhor é engenheiro, mas, na verdade, a pedagogia que se quer é uma pedagogia que veja efetivamente o desenvolvimento global do nosso educando, inclusive a avaliação do seu conhecimento específico. Isso só se faz com bons professores que estão preparados e, claro, com bons salários, o que não está acontecendo nesse momento. Candidato, o senhor pede direito de resposta? Quero um esclarecimento, sou professor formado há 20 anos e diretor de escola há 10 anos. Nós vamos consultar nossa equipe, nosso departamento jurídico. No próximo bloco, então, nós damos essa resposta. Vamos encerrando o primeiro bloco do nosso debate com os 5 candidatos a prefeito de Santos. Depois do intervalo, voltaremos com o bloco de tema livre. Até já! Estamos de volta neste bloco. Os candidatos farão perguntas livres sem tema determinado. Vamos sortear, então, apenas quem vai fazer a primeira pergunta. Vale lembrar que a candidata Thelma de Souza, que começou o bloco anterior, está fora deste sorteio para que haja um rodízio entre os candidatos. Antes, só respondendo ao candidato Papa, nosso departamento jurídico analisou, não houve ofensa, portanto, neste caso, não cabe direito de resposta. Vamos proceder, então, ao sorteio do candidato que vai abrir essa próxima rodada, que é com tema livre. É o candidato Raul Cristiano, do PSDB. Candidato Raul, por favor, 30 segundos para a sua pergunta e para quem ela será dirigida. Eu vou me dirigir ao deputado Vicente Cassione. Deputado Vicente Cassione, o senhor é um professor, foi meu professor na Faculdade de Direito da Católica de Santos. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo senhor e nós tivemos vários contatos durante toda a nossa vida acadêmica e profissional. Eu e a maioria do povo santista não entende como o senhor, um antipetista, de repente virou o maior amigo do Lula, o maior amigo do PT. Isso constrange porque, de repente, o senhor está de um lado que nunca foi. Como o senhor justifica isso para o seu eleitorado? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Em primeiro lugar, eu não sou o maior amigo do Lula. Ele há de ter outros grandes amigos. Eu sou seu amigo, você é do PSDB.
e fui contra o Fernando Henrique, que foi uma desgraça para o Brasil. Eu sou adversário do PT, tanto é a prova que está aqui a petista, a deputada Thelma de Souza, minha adversária, estou disputando uma eleição contra ela. O que eu não sou é inimigo do Brasil. O que eu não faço é a política hipócrita que os partidos fazem de dizer que são inimigos, mas na hora das convenções, para buscar horário político eleitoral maior na televisão, fazem os maiores incestos possíveis e imaginários. O que eu não sou é golpista. Eu não torço contra o governo do Brasil. Eu não torço contra o meu país. Eu colaboro com o governo. Eu prefiro estar colaborando do que tentando derrubar o governo. Eu não quero que o avião em que eu estou dentro caia porque eu não gosto do piloto. Então, eu sou um vice-líder do governo na Câmara, isto é esta a sua função de defender as ideias corretas do governo junto aos parlamentares. E estou lá dentro para dizer o que está errado também. É muito mais fácil a gente de fora tirar pedras. Eu estando lá dentro, eu posso dizer o que está errado e muitas vezes eles me ouvem e erram menos. Agora, o que um nobre e querido amigo queria que eu fizesse? Que eu fosse fazer o que o PT fez a vida inteira? Atirar pedra? Ser predador? Não. Eu sou patriota. Eu quero o bem do meu país e se o governo está lá, eu podendo ajudar, eu ajudo. Isso não quer dizer que eu seja petista, nem vire petista, porque desse mal eu não morro. Então, como o senhor explica, deputado Cassione, o voto contra o salário de R$ 275 e, de uma certa forma, o apoio à não regionalização do Porto, que sempre foi uma luta de todos nós? Em primeiro lugar, nós estamos aqui discutindo Prefeitura de Santos. Trazer o tema de nacional para cá não é o correto. Eu quero trazer propostas que o telespectador quer saber o que a gente tem para apresentar como prefeito. Mas entre votar 275, que o seu partido demagogicamente apresentou como salário indecente, e um partido que criou a situação que está aí hoje do salário mínimo indecente, e votar com o governo que disse que o que eu posso pagar é só 260, eu preferi votar não com a demagogia do seu partido, que criou esta indecência de 275, que é tão indecente quanto 260. Tempo esgotado, candidato. Agora o senhor faz a próxima pergunta, 30 segundos para formulá-la e para quem ela vai ser dirigida? Para o meu querido amigo Adegas, vereador Adegas. Recentemente no programa da VTV, que pertence ao nosso grande amigo prefeito Beto Mansur, o senhor fez um comentário que me deixou curioso. O senhor disse que teve uma certa desilusão e achou que o Beto escolheu mal o candidato a prefeito e o senhor isso achava que tinha acontecido. Gostaria que o senhor dissesse por que o senhor acha que o Beto escolheu mal o candidato Papa. 30 segundos. Melhor, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, perdão. Primeiro, eu acho que é uma escolha pessoal do prefeito Beto, né? Eu fui secretário de governo do Beto. Na verdade, minha história política começa através da mão do prefeito Beto Mansur. Fui seu secretário de governo, acompanhei, você bem sabe, Cassione, que a Secretaria de Governo é onde é centrado todas as decisões e o dia a dia de tocar a cidade no dia a dia. Então, estive atento a todos os projetos, a todas as sementes que foram plantadas naquela ocasião e que vem dando os frutos até hoje e certamente o próximo prefeito colherá alguns frutos também dessas sementes plantadas lá atrás. Depois, fui candidato a vereador. Tive a grata satisfação de ser o 5º mais votado da cidade, numa condição muito difícil, de uma eleição muito difícil. Alguém que nunca havia disputado uma eleição e que não tinha apoio de nenhuma grande força política. Mesmo assim, a população percebe com muita nitidez o que é melhor para ela e eu tive a honra de ser escolhido. E agora, fui líder do governo nesses últimos 2 anos de governo Beto Mansur. Olha, eu tenho minha análise, mas quem faz a escolha é ele, não sou eu. A minha avaliação, continuo achando que o candidato escolhido por ele é um candidato que não reúne as melhores características para governar a cidade. Governar a cidade me parece que precisa ter muita força, muito vigor, muita força física e muito desejo de acertar, ideias próprias. Alguém que queira atrelar o seu projeto político por 4 anos, pautado única e exclusivamente no que foi feito pelo outro, me parece que não vai lograr grande êxito. Tempo encerrado.
Por favor, 30 segundos para a sua réplica. Eu estou satisfeito com a resposta e não preciso apresentar réplica. O senhor deseja a tréplica? Desejo. Eu queria acrescentar ainda mais. Muitos dos projetos que foram desenvolvidos pela Secretaria de Governo naquela ocasião, que eu fui secretário durante 3 anos e meio, depois de 1 ano e meio do primeiro governo, foram incorporados pela Secretaria de Planejamento. Eu acho que são projetos fantásticos, projetos de longo prazo. O que se espera de uma Secretaria de Planejamento? Planejar. Não é planejar para o dia seguinte, não. Não é planejar para ser manchete do jornal na semana seguinte. Planejar é algo que se faz para os próximos 20 anos, para os próximos 15 anos. O que eu tenho visto em larga escala são manchetes de jornais diariamente de projetos que são meros projetos. Não tem consistência, então eu sou contra isso. Obrigado, eu candidato. acho que existe espaço para bons projetos. Ok. Agora o candidato Adegas. Pois não, candidato. Vou ter que falar sobre esse tema agora. Sobre a crítica à Secretaria de Planejamento que eu dirigi. Nosso departamento jurídico vai analisar e a resposta vem na sequência. Já estamos recebendo a resposta de que não há o direito de resposta nesse caso. Mas, candidato Adegas, por favor, 30 segundos. E eu pediria que todos os candidatos respeitassem o tempo estipulado. 30 segundos para fazer a sua pergunta e a quem ela vai ser dirigida. Eu quero fazer a pergunta ao Raul Cristiano. Raul, a cidade, de um modo geral, a nossa cidade, é uma cidade com uma ótima infraestrutura, né? As ruas estão todas asfaltadas, a população é servida por água de boa qualidade em 100% do município, 98% de esgoto tratado. Eu acho que é uma cidade sem grandes problemas estruturais. Ocorre que ainda existe áreas de grande alagamento em dias de chuva, principalmente a entrada da cidade, né? Todos nós que chegamos à cidade num dia de chuva... Sua pergunta, candidato, por favor. Temos que ficar lá horas e horas. Eu queria objetivamente saber o que o senhor pensa em fazer a respeito das enchentes da cidade e especificamente por onde começar. Muito obrigado pela pergunta. Eu queria dizer ao candidato... Por favor, candidato. A nossa produção está pedindo para que interrompida a sua resposta. Exatamente. Mais uma vez, aquele sincronismo que temos que respeitar. O candidato começou perguntando, ele será o último a responder. Perdão, nossa produção nos avisou ainda em tempo, se o senhor puder formular com isso, eu pergunta. não pude falar minha proposta. O senhor será o último a falar nesse bloco. Infelizmente, o senhor foi o primeiro a perguntar. Tá, depois. Vai ser um prazer. Mas eu posso fazer a pergunta a qualquer um dos... Mais 30 segundos. Mas temos restrição a algum? Só para o primeiro candidato deste bloco, que foi o candidato Raul Cristiano. A pergunta é a mesma. Ele tem não. Outro. Então, mas se é para outro... Que seja. Então, para outra pessoa, por favor, rapidamente. Tá. Então, eu queria dirigir ao deputado Vicente Cassioli. Deputado, eu gostaria de insistir... Vicente Cassioli já foi questionado neste bloco. O senhor pode perguntar para a candidata Thelma, candidato Papa. Candidata Thelma de Souza. Pois não. Deputada, nós temos, como eu falei, uma infraestrutura muito boa na nossa cidade. Nossa cidade é dotada até pelos diversos governos que administraram a cidade, de uma infraestrutura que faz inveja a grandes cidades no estado de São Paulo. E, objetivamente, eu queria saber da senhora qual é o seu plano de combate às enchentes, principalmente na Zona Noroeste. E queria que a senhora desse soluções, fontes de recursos e por onde a senhora ia começar esse grave problema que abala a população santista. Candidata, 1 minuto e meio, por favor. Bom, antes de mais nada, eu penso que esse é um problema grave, até porque alguns setores da Zona Noroeste, não do lado do DIC, mas do lado da Hugo Maia com a Faria Lima, apresentam estes problemas. Mas, especificamente, o maior problema que nós temos ainda é do Rio Furado, que realmente precisa de uma inserção de tal monta que só um convênio do município com o governo do estado e até obras federais poderão garantir essa situação. Por outro lado, a limpeza de todo o setor do DIC tem que ser cuidadosamente feita sob pena de fazer com que, com o entupimento,
nós tenhamos a Vila Gilda com este problema de uma maneira constante. É claro que eu não posso dizer de onde virá este dinheiro, uma vez que eu não sei como estão as finanças da prefeitura. Talvez o senhor saiba até mais do que eu. De qualquer maneira, nós temos problemas que são crônicos, no que pese a grande qualidade que os prefeitos, continuadamente, inclusive o prefeito atual, tem feito em relação à manutenção e à limpeza da cidade. Mas nós temos que avançar, fazer com que esses problemas não sejam o cotidiano das pessoas. Existe o mesmo problema na Vila Lemoa, que nós precisamos resolver, mas são obras muito caras, são obras que vão precisar de demandas do governo estadual e também do governo federal. Candidata Adegas, 30 segundos, por favor. Deputada Thelma, eu pedi que a senhora também falasse exatamente sobre a entrada da cidade, que é um problema que abala todos nós em dias de chuvas que chegamos em Santos. Isso qualquer telespectador que está nos ouvindo nesse momento sabe exatamente do que eu estou falando. E eu gostaria de saber qual é a solução técnica, qual é o projeto que a senhora traz para a cidade para resolver essa situação. Porque senão a senhora vai eventualmente chegar à prefeitura e aí vai começar o estudo. E aí passa os 4 anos e nada é feito. Para não correr esse risco, eu acho que se tem programas de governo que tem que ser extremamente detalhado. Eu gostaria de conhecer o seu plano para a entrada da cidade. Vereadora Adegas, por coincidência, eu deixei um plano sobre a questão do Rio Furado que passa por trás do conjunto habitacional dos estivadores e também dos portuários, do Ateliê Jorge Cury. E eu penso que ainda não foi colocada a execução dele, que eu insisto, é de grande monta, principalmente em função do dinheiro. Mas o senhor ainda está no governo, eu sugiro que o senhor encaminhe essa questão, porque ainda o senhor tem 6 meses no governo atual. Obrigada, candidata. Agora a senhora obrigatoriamente terá que fazer a pergunta ao candidato Papa, visto que o candidato Raul Cristiano encerrará essa... Por favor. Pois não, candidato. Teve uma afirmação da deputada que eu estou no governo, eu precisaria deixar claro que eu não estou no governo. Ok, muito obrigado, candidato. Por favor, 30 segundos, a pergunta ao candidato Papa. O senhor falou muito sobre a regionalização. Como presidente da subcomissão de portos do governo federal, eu me encanto com essa situação e sei que ela não foi votada porque o Ministério Público a proibiu na eleição de 2002. Porque o projeto que foi colocado foi de estadualização e não de regionalização. O senhor conhece a diferença entre as duas situações? Conheço perfeitamente. 1 minuto e meio, por favor. Conheço perfeitamente a diferença. Acho que é uma bela desculpa para quem já está completando 2 anos no governo dizer agora que não foi votado porque o Ministério Público impediu. E acho que todos sabemos que essa é uma questão de decisão política. Se o governo federal, se o governo do PT cumprisse a palavra com seus eleitores, nesse momento estaria sentado à mesa discutindo com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está com a maior boa vontade, com os seus secretários e com os 3 municípios, pelo menos, com os 3 municípios aqui da região. Como esse assunto hoje não interessa mais ao poder político central, ao PT, como os cargos da Codesp estão todos loteados nas mãos dos deputados aqui da região, inclusive, então não há interesse, eu tenho certeza que esse assunto ficará para o próximo presidente da República ou para um momento qualquer de crise, aí se joga a regionalização para uma cortina de fumaça num momento específico. Agora, a regionalização é uma bandeira de Santos, uma bandeira de Cubatão, uma bandeira de Guarujá e da região. Os deputados deviam ter honrado essa bandeira, porque se comprometeram com ela, e nós todos aqui, cidadãos da região metropolitana, vamos continuar brigando por ela. E eu tenho certeza com o apoio do governador de São Paulo. Candidata, 30 segundos para a sua réplica. Eu gostaria de especificar a diferença, já que ela não foi colocada pelo candidato Papa. Na estadualização, o Estado assume o controle do porto e as dívidas vão para o governo federal. Na regionalização, as cidades que não vão comandar o porto, mas vão ser parceiras dessa situação, estarão juntos. Sendo prefeita, nós vamos, com toda certeza, continuar essa bandeira, porque ela começou quando eu, na condição de deputada, fiz, junto com o governador, esta discussão, mas estadualização nós não podemos permitir. 30 segundos, por favor. O projeto nunca tratou de estadualização, eu fiz parte da comissão técnica que estudou todas as normas de regionalização. Como eu disse, essa é uma bela desculpa, assim como outras bandeiras que o PT abandonou depois que chegou ao poder, como a questão do salário mínimo, da tabela do imposto de renda, enfim, tudo aquilo que foi defendido durante o período em que vocês eram candidatos,
ao governo federal e que nesse momento defendem e fazem, praticam exatamente o contrário. A regionalização não é um sonho, não, é uma necessidade para Santos e para a região, como eu já disse. E se os deputados e o governo federal tivessem interesse nesse assunto, ele a essa altura já estaria resolvido. Para terminarmos esse segundo bloco, com o tema livre, o candidato Papa faz agora a sua pergunta a Raul Cristiano em 30 segundos, por favor. Raul, a questão do emprego hoje é a grande questão nacional, mas se reflete aqui também na Baixada Santista, em Santos especialmente. Durante o nosso governo, nesses últimos 7 anos, nós procuramos fazer tudo aquilo que esteve ao alcance do município para estimular a geração de empregos. Mudamos leis, plano diretor, criamos leis e incentivos fiscais ao centro, implantamos a primeira incubadora de empresas de toda a região, Banco do Povo, numa parceria com o governo de São Paulo. Enfim, fizemos tudo aquilo que foi possível em nível local. E os resultados começam a aparecer. Qual é a sua proposta efetiva para esse assunto, para que Santos volte a gerar os empregos que precisa? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria dizer ao candidato que tudo que o PSDB se propõe, ele cumpre, né? Eu faço parte de um partido que cumpre o que promete. O PSDB, ele tem uma marca de ser muito ruim de demagogia e bom de governo. Agora, em relação à cidade, à geração de empregos e renda, nós temos que trabalhar no sentido de otimizar e viabilizar a regionalização do porto por conta dos empregos terciários. Nós temos que investir no turismo como uma fonte de renda, trazendo de volta o carnaval, trazendo de volta uma série de eventos que vão proporcionar o aquecimento da nossa economia. Nós temos que trazer um incentivo aos hotéis e a áreas de bares e restaurantes, qualificando os nossos profissionais para você abrir uma perspectiva. É preciso ter políticas bem definidas e parceria com o governo do Estado e com o governo federal para que o jovem de Santos tenha as oportunidades aqui. Você que está me ouvindo sabe muito bem disso. O nosso jovem diariamente vai à rodoviária e sobe a serra para buscar uma oportunidade, para buscar o sol em São Paulo ou em outras regiões do estado de São Paulo e do Brasil. O sol está aqui. Portanto, há que se ter um governo preocupado com a nossa juventude para que ela se forme e tenha condições amplas de se desenvolver e ter oportunidades aqui. Candidato, 30 segundos, por favor. Eu quero informar aqui a todos os telespectadores que, no dia de hoje, o NESE, que é um instituto que faz pesquisas relativas ao emprego, divulga um relatório que mostra que desde o ano de 2000 o emprego formal em Santos vem crescendo e cresceu no último quadrimestre. Cresceu na área da indústria, na área da construção civil, na área do comércio, na área de serviços e na área de agropecuária. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito no governo municipal, com as parcerias necessárias, e quero concordar. O projeto de regionalização é um projeto de vida para Santos, especialmente na questão da geração de empregos. 30 segundos, Raul Cristiano. Eu queria dizer que nós vamos trazer no nosso governo para Santos o poupa-tempo, inclusive um poupa-tempo para cuidar das questões de exportação. Nós vamos trazer também o bom prato para atender a população carente no centro da cidade. Nós vamos trazer vamos otimizar o Banco do Povo e estreitar ainda mais a parceria Estado-município. É fundamental que os deputados federais da nossa região sejam parceiros nossos nessa trilha para retomar a geração do emprego e de renda para todos os municípios daqui de Santos. Obrigado. Estamos terminando o nosso segundo bloco do debate para a Prefeitura de Santos. Depois do intervalo, os candidatos farão perguntas com temas determinados. Até já. O debate com candidatos a prefeito de Santos está de volta. As perguntas serão agora sobre temas determinados. Vamos aos sorteios, lembrando que a candidata Thelma de Souza e o candidato Raul Cristiano estão fora dessa primeira escolha agora, porque começaram os blocos anteriores. O tema já está aqui na minha mão e agora vamos saber o primeiro candidato deste terceiro bloco com temas determinados pela nossa produção. O candidato que vai começar é o candidato Vicente Cassione, do PTB. Candidato Vicente Cassione, o tema, para o senhor começar esse terceiro bloco, é o Porto, revitalização dos armazéns. Por favor. A pergunta que eu fiz, que eu gostaria de saber do juiz, é se eu posso usar o meu tempo de pergunta e de réplica sem perguntar a ninguém.
Esse é um questionamento. Abrindo mão de fazer a pergunta. Eu tenho 30 Infelizmente, segundos. segundo o juiz eleitoral que está nos assistindo agora, o senhor tem que proceder uma pergunta. Uma pergunta. Para que o debate possa ser... E é livre, a destinação, eu faço para quem quiser. O senhor escolhe agora o seu candidato. Então é para o candidato Papa. O senhor disse que a regionalização não foi feita e esse governo que está aí prometeu que ia fazer a regionalização do Lula e não fez. Está aí 1 ano e 4 meses. Os senhores ficaram 7 anos na prefeitura antes desse governo. Por que não fizeram a regionalização? E mais, o governo do estado, o Dario, o secretário dos transportes, disse que não tinha dinheiro, que não ia pôr um tostão. A prefeitura não tinha dinheiro para pôr. Com que a prefeitura e o governo do estado entrariam na regionalização? Com uma bandeirinha? Por que os senhores não fizeram em 7 anos? 1 minuto e meio, por favor. Em 7 anos e meio, doutor Vicente Cassione, nós não fizemos outra coisa senão trabalhar pela regionalização do Porto de Santos. Com acompanhamento de deputados estaduais, alguns até que, quando vereadores, apresentaram emendas à Câmara, projetos de lei à Câmara Municipal, requerimentos defendendo essa tese. A Prefeitura de Santos está e sempre esteve pronta para assumir as suas responsabilidades no projeto de regionalização, assim como o governo de São Paulo. Evidentemente que não é justo que o projeto do novo porto fique com dívidas imensas que foram contraídas ao longo de décadas aqui no Porto de Santos. E assim como o governo nacional, o governo federal já assimilou dívidas de outras empresas privatizadas, ele deve também ter um plano para assimilar a dívida principal da Codesp regionalizada, saneada e cumprindo com as suas obrigações, não apenas com o país, com o escoamento de cargas, mas cumprindo com seus compromissos aqui com a região, que é o que efetivamente não acontece nos dias de hoje e nunca aconteceu depois que essa companhia foi transformada numa estatal. Candidato Cassione, 30 segundos. Esse é o problema da prefeitura. 7 anos lutando pela regionalização, não saiu. 7 anos lutando pelo estacionamento de caminhões, não saiu. 7 anos de pastor Jacó Servia e não sai. O grande problema é que para sair precisa ter vontade. Sabe quantas vezes o prefeito Beto Mansur, que tem assento no CAP, Conselho de Administração Portuária do Porto de Santos, foi às reuniões do CAP durante 8 anos? Uma vez. Então não sai mesmo, sem vontade, sem estilo, sem coragem, sem vontade de fazer, não sai. Vocês Tempo esgotado, por favor. Não sai. Bom, candidato, por favor, a sua réplica, primeiro, 30 segundos. quero lembrar ao telespectador que a pergunta foi a respeito dos armazéns 1 a 4 do Valongo, que é um assunto também muito sério, muito importante para o turismo da nossa cidade, que também está travado na atual gestão da Codesp aqui na nossa cidade. E quero dizer, Cassione, que nós estamos trabalhando muito, o prefeito pessoalmente se empenhou no processo de regionalização. Eu, como vice-prefeito, como secretário de planejamento, participei de centenas de reuniões para esse tema. Não deu em nada porque o poder central nesse momento está nas vossas mãos e não lhes interessa compartilhar esse poder que está concentrado na direção da Codesp. Agora o candidato Papa faz a sua pergunta. Mais um tema vai ser escolhido agora. Lembramos que o candidato Vicente Castione será o último a responder. Próximo tema escolhido, para que o candidato Papa use os seus 30 segundos para fazer a sua pergunta, é sobre meio ambiente, sobre reciclagem de lixo. Qual o candidato e qual a pergunta, Papa? Eu vou perguntar aqui para o Raul Cristiano. 30 segundos, por favor. Raul, aqui a cidade de Santos, nos últimos anos, ela evoluiu muito na questão ambiental, você tem acompanhado, e o governo de São Paulo, através da CETESB, tem acompanhado. Recentemente, num estudo que foi feito em todo o estado, a nossa cidade recebeu a nota 9,7 de qualidade e de adequação da disposição final dos seus resíduos sólidos, do lixo. Nós temos programas também na área de reciclagem e a cidade ainda pode avançar muito nessa questão do aproveitamento dos materiais reciclados. Qual é a sua proposta para que nós possamos atingir níveis aí de primeiro mundo na questão da coleta seletiva? Candidato, 1 minuto e meio. Bom, primeiro nós temos que ampliar a coleta seletiva e iniciar e ampliar também o programa de educação ambiental em todas as escolas da rede municipal. Isso é fundamental. Agora, a grande questão da coleta de lixo seletivo é o destino, é a comercialização, é para onde vai esse lixo reciclado, não é?
quais serão as demandas, como é que você vai fazer a comercialização desse lixo que foi coletado no município. Nós temos que trabalhar conjuntamente com as sociedades de amigos de bairro, com os sindicatos, com as escolas, fundamentalmente com as escolas, para que você inicie um processo para não esgotar a médio prazo o aterro sanitário do Sítio das Neves, como foi com o aterro da Lemoa. Eu quero dizer que concordo com o que está propondo o candidato Cristiano. Quero lembrar que também no nosso governo nós conseguimos, numa parceria com o prefeito de São Vicente, Márcio França, desativar também o lixão do Sambaiatuba, que exalava e emitia uma fumaça tóxica que perturbava e comprometia a qualidade do ar em toda a região da nossa zona noroeste, e também fizemos a desativação do lixão da Lemoa. E estamos prosseguindo no fomento à criação de cooperativas, exatamente para que se aumente a quantidade de material reciclado para termos uma melhor performance na comercialização. Obrigado. Agora o candidato ao Cristiano, por favor, a sua pergunta, lembrando que o candidato Vicente Castione será o último a responder. O senhor fez a tréplica? Eu não fiz a tréplica. Então, por favor, mais 30 segundos. Então. Eu queria dizer que, em relação a essa questão do destino do lixo reciclado, é mais uma fonte de renda e com as cooperativas você vai poder gerar renda para os moradores, não somente os catadores de lixo, né? Mas você vai ter um trabalho, inclusive para aquela população que vive no centro da cidade, que são os catadores de papel, de garrafas PET. É um trabalho que vai ajudar o meio ambiente. 30 segundos, então, para a sua pergunta e para quem? Qual é o tema? Vamos escolher agora. Candidato sobre turismo, com foco no Museu Pelé. Bom, minha pergunta é para a deputada Thelma de Souza. Deputada, eu gostaria de saber qual será a sua atuação como candidata a prefeita para trazer o Museu Pelé para Santos. Tem 1 minuto e meio para a senhora. Pois não. Bom, antes de mais nada, esse é um tema que nós já vínhamos tratando desde o final do meu governo e também durante o governo Davi Capistrano. Houve uma série de encaminhamentos. Hoje nós estamos sabendo que há impasses entre a prefeitura e também entre a própria figura do Edson Arantes do Nascimento, mas nós entendemos, até com o documentário que está sendo exibido na nossa cidade por agora, e nós temos obrigação de reabrir essa discussão, acho que ainda há tempo para o atual governo fazê-lo, para que a gente possa deixar na nossa cidade esse patrimônio, que é a figura do Pelé e também o que representa em relação ao Santos Futebol Clube. Mas nós não teremos um turismo de qualidade e nem um Museu Pelé que atraia pessoas se nós não garantirmos o cartão de visita de Santos, que são as nossas praias. E hoje, os índices de poluição nas nossas praias nos deixam profundamente preocupados, porque o turismo é um gerador de empregos. Antes de mais nada, ele pode apresentar um acúmulo e um boom na construção civil, como eu tive a oportunidade de viver. Cerca de 70% das construções que ocorreram quando nós conseguimos recuperar a balneabilidade das praias entre 1989 e 1992. Resumindo, sem as praias limpas, não adianta nenhum tipo de chamariz ou de incentivo. A praia limpa é, antes de tudo, uma questão de emprego, de geração de emprego, de construção civil e, antes de mais nada, de um turismo com uma rede hoteleira cheia. Obrigado, candidato. Gostaria de saber da deputada o que ela pode fazer para a liberação imediata dos armazéns do Porto de Santos para que sejam utilizados com destinação turística. Lembra que a senhora tem mais 30 segundos para uma tréplica. Muito obrigada. Na verdade, esta é uma discussão que está sendo feita pela Prefeitura, com a CODESP e com todas as pessoas envolvidas nessa situação. E aí há uma finalidade que só a CODESP poderá responder, que é específica desse armazém. Acho que os armazéns têm várias finalidades, pode ser também de turismo e, com certeza, esta situação terá um bom final, porque a cidade quer e nós também queremos assim. Candidata, agora a senhora faz a próxima pergunta, obrigatoriamente ao candidato Adegas, já que o candidato Vicente Castione será o último a responder nessa rodada. E o tema é turismo, um subtítulo aí, planos para o desenvolvimento. 30 segundos, por favor.
Pois não. Candidata Adegas, nós, no nosso governo, nós criamos o Convention Bureau, que está trazendo para Santos uma retaguarda financeira, com a presença, inclusive, há uma questão de 15 dias atrás, do presidente da Embratur, Eduardo Sanovics. Como o senhor vê o turismo, a função do Bureau e, principalmente, a finalidade em termos de emprego para a nossa cidade, do ponto de vista do turismo? 1 minuto e meio, por favor, candidata Adegas. Bom, primeiramente é uma grande surpresa saber que o seu governo criou o Santos Convention Bureau, porque eu acho que a cidade inteira deve estar nos vendo nesse momento, está abismada, porque eu vi ele funcionar agora, né, nos últimos, primeiro ano aí de vida, os 2 anos de vida. Se existia, estava totalmente desativado. Agora, o turismo, Thelma, ele é fundamental. Ele pode alavancar muita riqueza, muito emprego. E nossa cidade tem uma vocação turística fantástica. Não esse turismo que as pessoas muitas vezes querem soluções mágicas muito rápidas. Nós temos na área continental, e eu espero que ninguém se aposse ainda dessa tese, porque tudo que foi feito nos últimos 8 anos já tem dono, mas no primeiro mandato do prefeito Beto Mansur, eu fui secretário de governo, e tive a oportunidade de comandar um projeto fantástico, porque aquela área continental, de 230 quilômetros quadrados, só 6 quilômetros quadrados podiam ser ocupados. Todo o resto era área de preservação permanente. E, através desses estudos, e o prefeito Beto Mansur nos deu total apoio nesse projeto, nós conseguimos, com uma negociação com o Ministério Público, com a agência estadual, passar por uma ocupação de mais de 20 quilômetros quadrados. É nessa área que deve existir o turismo. É nessa área que tem uma vocação para marinas fantástica que deve ser ocupado com o turismo de marinas, com o turismo ecológico. Tem cachoeiras belíssimas nessa região. Tempo esgotado, candidato. Tá. Por favor. Candidata Thelma, sua réplica. O senhor tem razão quando o senhor fala da criação do Convention Bureau, mas eu quero dizer que a possibilidade dele efetivamente estar atuando se deve a vinda de Eduardo Sanovics, há pouco tempo, celebrando a integração e a estrutura financeira para tal. Mas eu quero insistir em algo. Não existirá programa de desenvolvimento do turismo que não tenha base na limpeza e na baldeabilidade das nossas praias. E eu insisto, se elas não estiverem limpas, nenhum programa para turismo, seja de marinas, de transatlânticos ou, inclusive, de turismo histórico... Obrigado, candidata. 30 segundos para a sua tréplica. Bem, eu vou à praia todos os dias porque tenho o hábito de correr na praia todos os dias. Não tenho visto a praia suja, Thelma, sinceramente. Não tenho visto as águas impróprias para o banho do mar. Tenho tomado banho de mar com regularidade, mas eu acho que isso é pouco. Eu acho que a gente precisa mais do que isso, muito mais do que isso. Precisamos nos unir e começar a ter muitos políticos que se intitulam técnicos. O que não falta é técnico em todas as áreas. Quando fizeram o terminal de passageiros do Porto de Santos, e que é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, seu tempo. E um dos melhores Por favor. 30 segundos é o tempo, infelizmente. Agora o senhor automaticamente fará a pergunta para Vicente Cassione. Com muita honra. Com o tema sorteado. Segurança. CDP na área continental. 30 segundos, por favor. Bom, deputado Vicente Cassione, todos nós sabemos que nós estamos aí com a população carcerada de Santos em distritos policiais, numa condição subhumana. Jornais de São Paulo, de repercussão nacional, fizeram matérias sobre a nossa cidade há 2 semanas atrás, mostrando a condição insalubre que os presos na nossa cidade vivem, e existe a possibilidade de termos uma penitenciária na nossa cidade, especificamente. Candidato. Eu, particularmente, sou totalmente contra. Gostaria de ouvir a sua fala sobre isso. 1 minuto e meio, por favor. Só para descontrair um pouco, a deputada Thelma agora há pouco, em vez de dizer Santos Bureau, falou Mendes Convention Bureau. Obrigada. O que mostra que o meu vice Armênio Mendes, até nesse aspecto do turismo, ele, nem que a gente não queira, tem que admitir que ele é uma alavanca extraordinária. Com relação à segurança, esse assunto de presídio não me assusta. Porque se o preso ficar dentro do presídio, pode ficar em qualquer lugar.
Na Bélgica, onde eu já divulguei num caso, no centro de Bruxelas há um presídio. Em Roma, na Lungotevere, que é um lugar nobre, perto do Vaticano, tem a penitenciária Regina Coeli, que não atrapalha nada. O problema é evitar que os presídios tenham que ser construídos na quantidade em que são, porque em algum lugar eles têm que ficar. Eu acho que o município não tem que ter medo de ter um presídio. Tem que o presídio existir, funcionar como tem que funcionar, não atrapalha, o preso está do lado de dentro, do lado de fora estão os homens de bem. Se a gente tiver medo de pôr o presídio em cada lugar, nós vamos colocar o presídio na Lua, e não tem condição. Por favor, 30 segundos. Na Lua. 30 segundos para o candidato Adegas, para você. Bom, deputado Vicente Cassioni, eu posso concluir da sua resposta que o senhor é receptivo a ter uma instalação prisional na nossa cidade e especificamente, eventualmente, na área urbana da cidade? É isso que eu posso concluir da sua resposta? Não, eu não disse na área urbana, eu disse que em cidades importantes do mundo tem até na área urbana. Agora, vamos ser realistas. Nós temos bandidos e delinquentes em Santos. Qual é a cidade que é obrigada a receber a exportação dos nossos bandidos? Por que nós temos que mandar para outro lugar? Cada um cuida dos seus. Então, temos que ter presídio aqui, sim, bem cuidados e bem colocados. Essa foi a tréplica do candidato Vicente Cassioni. Estamos encerrando esse terceiro bloco. Depois do intervalo, os candidatos a prefeito voltam a fazer perguntas com tema livre. Voltamos já. Voltamos para o último bloco de perguntas entre os candidatos a prefeito de Santos. Eles agora podem perguntar aos adversários sobre qualquer assunto. Vamos ao sorteio de quem faz a primeira pergunta. Lembrando que os candidatos Thelma de Souza, Vicente Cassioni e Raul Cristiano estão excluídos desse sorteio por já terem começado outros blocos. Temos o primeiro candidato desse quarto bloco com tema livre, é Carlos Eduardo Adegas. Por favor, 30 segundos para quem o senhor vai fazer a pergunta e a sua pergunta. Não, vou perguntar para o Raul. Raul, você pertence a um partido que teve nos últimos 8 anos no governo federal. Teve sua atuação junto ao ministro da Educação, lá em Brasília. Quando você acabou o período de governo, a imprensa, de uma maneira muito afirmativa, noticiou que você transferiu seu título para Cubatão e que você desejaria ser prefeito de Cubatão. Para surpresa geral, você teve talvez algum problema e não conseguiu sair prefeito de Cubatão e agora é candidato a prefeito de Santos. A sua vontade é ser prefeito, seja qual for a cidade, ou é ser prefeito de Santos? E como que ocorreu isso? Por favor, Raul Cristiano, 1 minuto e meio. Essa pergunta é boa que aconteça logo de saída em respeito ao povo de Cubatão, de Santos e da Baixada Santista. Nós vivemos uma região metropolitana. Eu trabalhei 8 anos no Ministério da Educação com o ministro Paulo Renato. Fui candidato a deputado federal, obtive 83 mil votos. Tenho 45 anos de idade, vivo em Santos desde 1971, com a minha família, meus filhos são de Santos. Eu tenho um carinho muito especial com Cubatão, como militante político, por conta até de não aceitar tamanha desigualdade. Uma cidade que gera emprego, gera renda, move a economia do nosso país, entretanto, uma cidade que tem tanta desigualdade social, tantos problemas sociais, e para mim seria um desafio poder estar com você de Cubatão, ajudando, colaborando numa reconstrução dessa cidade. Agora, sou candidato a prefeito de Santos, eu moro, vivo aqui, eu tenho propostas para essa cidade, tenho o respaldo do PSDB e com esse objetivo, com a minha história de serviços prestados para essa cidade, que eu estou colocando à disposição de todo o povo de Santos. 30 segundos para a sua réplica, candidato Adegas, eu lembro que o tempo tem que ser respeitado. Tá bom. Então, eu posso concluir da sua resposta que a sua preferência era Santos, mas o senhor deu uma passada por Cubatão por algum motivo, talvez estratégico na sua carreira política, porque a pessoa que vive na cidade, eu não posso imaginar que alguém queira ser prefeito de uma cidade onde ela não viva, porque não teria nem condições de ser eleito. Mas eu insisto nessa tese. Eu queria saber os problemas, por que essa opção por Cubatão e depois a opção por Santos? Mais 30 segundos, eu queria dizer ao candidato Adegas, primeiro, o que o senhor tem contra o povo de Cubatão, candidato Adegas? O que o senhor tem contra o povo de Cubatão? Acho que essa questão precisa ser explicada.
É uma cidade que necessita de apoio, precisa de um governo, e eu estava em Cubatão para poder ajudá-los. Agora, nós temos um compromisso com Santos, temos um compromisso com essa região para torná-la metropolitana de fato. Ela foi institucionalizada no governo Mário Covas e nós precisamos trabalhar para encontrar soluções conjuntas, as soluções integradas. Agora, o senhor, pelo que eu sei até agora, estava no governo e é candidato de confronto do seu governo. Candidato Raul, seu som foi cortado, infelizmente, 30 segundos. O senhor teve para a sua tréplica, agora o senhor vai fazer a próxima pergunta, lembrando que o candidato Adegas será o último a responder nesse bloco de tema livre. Por favor, para quem sua pergunta em 30 segundos, qual é ela? Minha pergunta é à deputada Thelma de Souza. Deputada, a lei orgânica do município de Santos estabelece um gasto com educação, investimento com educação de 30% do orçamento. Eu queria saber, o atual governo, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, reduziu para os 25% que são constitucionais. Eu queria saber qual é a postura da senhora em relação se a senhora, num futuro governo, iria aplicar os 30%. Por favor, 1 minuto e meio. Muito obrigada. Raul, eu não vou aplicar, eu já apliquei 30% quando fui prefeita. E a deputada Maria Lúcia Frandi era a nossa secretária de Educação. A questão da educação, para mim, é, ao lado da cultura e da saúde, os grandes pilares de uma sociedade civilizada. E a educação, eu chamo de educação o conjunto de um sistema onde professores, alunos, pais estejam integrados, participando do processo de crescimento interno das crianças e também do amadurecimento deste corpo discente e docente em relação à comunidade em que vivem. E nesse sentido eu entendo, como eu tenho certeza o senhor também entende, que todas as verbas que são aplicadas em educação e em saúde, elas são verbas, antes de mais nada, sagradas. As pessoas esperam que um governante, particularmente aquele que for prefeito, prefeita, tenham este cuidado. No mundo competitivo, antes de mais nada, a educação é o passaporte da sobrevivência para que os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos, nossos parentes possam ficar na cidade, como o senhor mesmo disse. Então, esses 30% são, antes de mais nada, a possibilidade maior que nós temos para fazer com que a educação tenha uma retaguarda a partir da própria situação que a Lei Orgânica dos Municípios prevê, permite e que eu já fiz. Obrigado, candidata. 30 segundos. Eu quero dizer à deputada Thelma, e eu tenho um compromisso com você que está me assistindo nesse momento, que eu vou estabelecer com a Secretaria de Educação do município que os estudantes tenham 9 anos de educação fundamental, iniciando no ensino infantil a partir dos 6 anos. Da mesma forma, no governo do PSDB, nós vamos ter mais creches, vamos garantir creches a todos os estudantes, a todas as crianças que estão fora desse sistema hoje. Agora, faltará recursos, mas os recursos para a educação virá com a municipalização, virá com uma parceria maior com o Estado. Ok, muito obrigado. Deputada, é que a prefeita muito obrigado. Marta Suplicy, pedimos que os candidatos respeitem o tempo, senão não será possível a gente terminar o nosso debate a tempo. Agora eu peço que o candidato Thelma tenha os seus 30 segundos para a sua tréplica. Secretário Raul, eu tenho um compromisso de vida com a população em termos de educação. Não só porque eu sou professora, mas porque eu pauto a minha vida a respeito da situação do conhecimento, que é a grande alavanca que faz a possibilidade da nossa alma, do nosso interior crescer. E eu tenho certeza que, assim como já fiz quando fui prefeita, farei mais e melhor. E as pessoas podem confiar, porque ao lado das creches, eu recebi essa cidade com uma creche e a entreguei com 9, nós faremos este cuidado para a nossa criança, que é o nosso futuro, e antes de mais nada... Obrigado, candidata. Candidata, agora a senhora faz a próxima pergunta, lembrando que o candidato Adegas não pode ser escolhido. A senhora fica entre Vicente Castione e o candidato Papa. Por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Deputado Castione, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre saúde. Quando eu estive na condição de prefeita nesta cidade, e mesmo depois os anos que se seguiram com o meu sucessor, nós fomos referência nacional na questão da saúde, na questão da saúde mental, inclusive a nossa questão de combate à AIDS acabou sendo um programa usado inclusive pelo Ministério de Saúde do PSDB.
Hoje, nós temos problemas de falecimento de pessoas HIV positivo aqui na nossa cidade. Sua pergunta? E pior ainda, nós não temos a condição da saúde como de Sua pergunta, por favor. O que o senhor fará em termos de saúde para que a gente tenha excelência que já tivemos um dia? 1 minuto e meio, por favor, candidato. A senhora sempre disse que foi uma referência o seu governo na saúde. Mas eu continuo dizendo que faltou muito. Praticamente não houve um leito hospitalar acrescentado no seu tempo. Nós não tivemos um leito de UTI acrescentado no seu tempo. Nós não tivemos o atendimento global da população melhorado. Nós tivemos um problema do Anchieta, que era um grupo específico, né, de doentes, que houve uma desativação do hospital, referência como controle da AIDS, mas o atendimento no dia a dia das pessoas que precisam de internamento, de cirurgia, de leitos, ninguém nos últimos 20 anos nesta cidade acrescentou praticamente um leito hospitalar. Vamos dizer, mas e o hospital da Zona Noroeste? O Davi levantou as paredes, o hospital foi completado pelo Beto Mansur e hoje está praticamente com 180 cirurgias por mês, quando já chegava a fazer 600 cirurgias por mês. Então nós estamos caindo, porque nessa cidade tudo vai para trás. Então o que precisa fazer é aproveitar o espaço do pronto-socorro, por exemplo, hoje. Tem 2 andares vazios em cima do pronto-socorro, cabe 30 leitos de UTI, vamos colocar, acrescentar na vertical para cima espaço para aliviar a Santa Casa com uma unidade hospitalar, usar o convênio que a Prefeitura não está usando para aproveitar o Hospital dos Estivadores, Conclusão, por favor, que precisa ser utilizado. Estou dando alguns exemplos que Obrigado. No espaço de tempo que tem não dá para dar outros, mas já dei. Ok, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Deputado, na minha época o orçamento da cidade era 150 milhões, hoje é 600 milhões. Na minha época nós passamos 3 planos econômicos e a inflação era altíssima. Mas eu recebi uma cidade com 7% de aplicação do orçamento na saúde e a deixei com 19%. Nós fizemos programas como a questão da assistência à gestante, a gestante de risco, o programa de internação domiciliar e o tão celebrado programa de combate à AIDS e também da questão do HIV, Obrigado, que são candidato. referências internacionais. Obrigado, o senhor candidato. não pensa que deve continuar essa excelência? Por favor, eu pediria que todos os candidatos respeitassem o tempo. 30 segundos, candidato, para a sua tréplica. Claro que deve continuar, o que é bom, o que não é muita coisa, deve continuar. Mas a senhora deixou a Prefeitura, o Davi disse, com 40 milhões de dívida. E a senhora foi a primeira privilegiada, porque veio depois da Constituição de 88, o orçamento da senhora naquela altura foi privilegiado. O Beto recebeu com 200, está deixando com 500 de dívida. Então eu acho que quem vai herdar a Prefeitura vai ter que fazer muito sacrifício para conseguir se ajeitar. Mas há outras fontes de receita que ninguém foi buscar e eu vou. Obrigado. Sua pergunta agora em 30 segundos, obrigatoriamente para o candidato João Paulo Tavares Papa. Meu querido Papa, nós sabemos que até no site da Prefeitura há referências elogiosas importantes ao trabalho do meu candidato a vice, Armênio Mendes. Está lá o Mendes Convention no site da Prefeitura, foi usado na propaganda de vocês há 4 anos. Qual é a sua opinião sobre Armênio Mendes nesta cidade, por tudo aquilo que ele fez, os hotéis, o Mendes Convention, os 2 shoppings? Qual é a sua opinião sobre ele no que diz respeito a Santos? Muito obrigado. 1 minuto e meio, candidato. Penso que é um empresário bem-sucedido em nossa cidade, que tem sabido, como poucos, tirar proveito de tudo aquilo que a cidade tem proporcionado ao meio empresarial, especialmente nos últimos anos. Nós mudamos a legislação urbana, o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo. Quem primeiro sacou as mudanças, empreendeu e ganhou muito dinheiro, Armênio Mendes. Nós mudamos a legislação na área da Aparecida, ele construiu um shopping que foi bom para a cidade e foi bom para ele, muito bom para ele. Nós mexemos na legislação ali na área da Sorocabana. O Armênio Mendes conseguiu viabilizar um centro de convenções, um pavilhão de eventos, que é muito bom para a cidade e também para ele e para o turismo da nossa região como um todo. Então o Armênio é um empresário, considero um empresário que melhor tem sabido tirar proveito de todos os acertos dessa administração, especialmente na questão da legislação urbana e ambiental.
que é o forte desse governo e foi aquilo que mudou a cara da cidade. Porque, ao contrário do que o senhor pensa, que em tudo em Santos anda para trás, a população santista está vendo a cidade andar para frente, melhorar. É uma cidade mais alegre, mais bonita, que causa inveja a todos os demais prefeitos e que surpreende ministros do atual governo, secretários de Estado e a todos nós. A nossa cidade hoje é uma cidade resolvida, ao contrário do que o senhor pensa. Réplica em 30 segundos, por favor. Só faltou dizer isso para os desempregados e para aqueles que são obrigados a trabalhar fora todos os dias e para aqueles que vão embora, inclusive muitos jovens que estão indo embora da cidade, que estão vendo a cidade bonita de longe. Ela é linda, sempre foi, mas não basta ser. Agora, o Armênio soube tirar proveito da cidade, mas deu à cidade o que ninguém deu. O pior é gente que tirou proveito da cidade sem dar nada à cidade. E nós sabemos que tem muita gente que faz isso. Obrigado. 30 segundos para a sua tréplica. Penso, mais uma vez, repito, os empresários, especialmente da construção civil santista, conhecem a linha de trabalho do atual governo, do qual faço parte e tenho orgulho de ter feito parte esse tempo todo. Tiraram também as suas oportunidades, souberam usar as oportunidades, geraram empregos na cidade para toda a população e, ao contrário também do que o senhor diz, o nível de empregos em Santos, especialmente na área de construção civil, só cresceu depois das mudanças que nós fizemos na legislação municipal. Quem tira proveito e foge da cidade, como o senhor disse, o senhor deve dar o nome e não ficar jogando ao vento aqui. Posso dar? Obrigado, candidato. A sua pergunta, por favor, ao próximo candidato, candidato Adegas, 30 segundos. Bem, Adegas, a minha pergunta é sobre saúde. Todos os candidatos falaram aqui sobre saúde e vão falar durante o processo eleitoral. A verdade é que a nossa cidade é polo da região metropolitana, absorve toda a demanda metropolitana e parte da classe média que hoje não consegue mais suprir as suas necessidades e contando ainda com os altos custos dos planos de saúde. Nós estamos hoje gastando 19% do orçamento com a gestão da saúde e aplicamos de 97 até agora 80 milhões de reais do orçamento próprio. Qual é a sua proposta para melhorar ainda mais a performance e diminuir a sobrecarga no nosso sistema santista? 1 minuto e meio, por favor. Olha, a saúde ela tem que ser vista com muita técnica. Na saúde, o que acontece? Você tem um atendimento primário. O que é o atendimento primário? É quando a população que precisa ir ao médico vai. E ele vai por duas formas. Ou ele vai via pronto-socorro, ou ele vai via ambulatório. Marca uma consulta porque está com dor de alguma coisa. O que nós temos que ter, Papa, e você sabe disso, nós precisamos implantar imediatamente, é um sistema totalmente informatizado. As pessoas precisam se falar, os prontuários têm que ser eletrônicos. Tudo isso não é sonho, tudo isso é possível. Basta determinação, porque se gasta muito dinheiro com saúde. Olha, é incrível, eu sou uma pessoa que frequentemente vou aos lugares de distribuição de remédio. Com frequência, mas não faço alarde não vou no jornal dizer que está errado, certo? Eu procuro, da minha maneira, acertar. Quando vejo alguma coisa errada, vou ao prefeito, comunico a ele para ele tomar as providências. E falta muito remédio ainda na nossa cidade. Eu acho que, por exemplo, nós estamos detalhando o nosso plano de governo e eu tenho uma solução que eu sou um apaixonado por ela. Qual seja, nós temos que ter uma rede informatizada e o médico, quando prescreve um remédio ao seu paciente, tem que estar via eletrônica disponível em todas as farmácias. Nós não precisamos ter estoque de remédios, porque estoque se perde. Olha, nós mesmos vimos, tempos atrás, queimarem milhares e milhares de remédios. É desleixo? Não, isso ocorre mesmo. Pode ocorrer com mais ou menos frequência, mas o que nós precisamos é ter um sistema mais eficaz. A sua réplica, por favor, candidato Papa. Eu devo dizer que o que falta hoje aqui em Santos, para que nós possamos ter uma performance melhor na área de saúde, é uma participação mais efetiva do governo federal. Porque não é possível sobreviver pagando uma consulta a R$2. Vejam bem, R$2 é o valor que o SUS paga hoje por uma consulta realizada aqui em Santos. Como paga R$12 por exames sofisticados, como, por exemplo, de ultrassonografia. Dessa forma, as vagas hospitalares sempre faltarão, porque os hospitais conveniados não têm como atender a demanda com esse valor irrisório que o governo federal paga e que não é mudado há muitos anos. Candidato Adegas, sua tréplica, 30 segundos. Olha, Santos é uma cidade polo, sim, da nossa região. Muitos vêm das outras cidades periféricas para serem atendidos em Santos. Isso ocorreu já durante muitos e muitos anos. Isso não é privilégio desse momento político. Agora, o que nós precisamos é nos estruturar.
Não adianta imaginar que o SUS vai pagar mais pela consulta, porque senão nós simplesmente colocamos a responsabilidade no outro e nada fazemos. O que nós precisamos é atender a população, e a população precisa ser atendida urgentemente, porque não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e precisa remédio prontamente. Médico Obrigado. Prontamente. Obrigado. Foram os seus 30 segundos. Estamos lutando contra o relógio. Encerramos assim o último bloco de perguntas desse debate. Depois do intervalo, as considerações finais dos candidatos a prefeito de Santos. Até já. Estamos de volta com o debate para a Prefeitura de Santos. Este é o último bloco e cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para deixar... Tivemos uma correção, 2 minutos para deixar a sua mensagem aos eleitores. Vamos sortear agora a ordem para estas considerações finais. Vamos escolher entre os 5 candidatos. O primeiro candidato que fará a sua consideração será o candidato Raul Cristiano, do PSDB. O segundo candidato será a candidata Thelma de Souza, do PT. O terceiro a fazer as suas considerações será o candidato João Paulo Papa, do PMDB. O quarto candidato, Carlos Eduardo Adegas, e o último candidato, então, só para conferir, Vicente Cassione, do PTB. Por favor, então, o primeiro candidato a falar. Eu queria falar diretamente ao eleitor de Santos. Eu sou candidato a prefeito de Santos. Tenho muito orgulho dessa condição e a nossa aliança é a Aliança Santos de Todos Nós. Eu tenho na vice-prefeitura o Bruno Covas, que é um jovem de 24 anos que vai trabalhar com a juventude dessa cidade. Nós temos uma história política que será colocada e temos um programa que vai ser colocado para cada um de vocês. Nesse momento eu queria dizer que nós não temos vergonha do lado que nós estamos. Nós estamos do lado do povo de Santos. Nós estamos ao lado do Geraldo Alckmin, do Franco Montoro, do Mário Covas, do Fernando Henrique e do José Serra. E vamos estabelecer nessa cidade um programa que priorize um governo empreendedor, um governo solidário, prestador de serviços de qualidade e um governo que olhe para o cidadão. Essa é a nossa meta. Essa é a meta que eu vou trabalhar para cuidar de você, cuidar das pessoas. Nós vamos ter um governo que vai olhar para a cidade como um todo. Para cada real investido cá, vamos investir 2 lá. Essa cidade não vai ser a cidade da exclusão, não será mais a cidade da exclusão. Portanto, eu peço a sua compreensão, o seu apoio e que fique atento com a nossa proposta para que você tenha um futuro melhor e uma vida melhor a partir dessa parceria que nós estamos firmando a partir de agora. Muito obrigado. Obrigado ao candidato Raul Cristiano. Agora a candidata Thelma de Souza, 2 minutos para as suas considerações finais. Bom, antes de mais nada, os meus agradecimentos aos candidatos que aqui estão, ao Sistema Tribuna, que possibilitou este debate, mas principalmente a você que está nos acompanhando, você que é mãe, você que é pai, você que está esperando por um emprego e pelo desenvolvimento da nossa cidade, da nossa comunidade. Você me conhece faz tempo. Você sabe das policlínicas, você sabe das escolas, você sabe da minha caminhada. Eu quero governar para uma cidade que tenha harmonia em todos os lares. Eu quero governar para todos, com inclusão social, com perspectiva de futuro, para que os nossos jovens fiquem conosco. E principalmente para que a gente possa juntos fazer a proposta de um futuro que não está assim tão longe. E hoje, falando a você, do fundo do meu coração, a você que nos acompanhou, a você que tem as dificuldades de sobrevivência, dizer que uma vez prefeita, eu demonstrei o que posso fazer. Hoje, mais amadurecida, com mais experiência, com a visão de todo o Brasil, na minha condição de deputada federal, eu quero trazer para a minha cidade, para a minha comunidade, aquilo que eu tenho aprendido. Mas antes de mais nada, eu quero dar a você a segurança de que o poder público vai cuidar da cidade e de você. Porque nós, juntos, com certeza, faremos uma outra Santos com o porto, com o gás e o petróleo, com o turismo, mas principalmente com a nossa possibilidade concreta de ter a cidadania resgatada e um futuro promissor. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, candidata Thelma de Souza. Agora o candidato Carlos Eduardo Adegas faz as suas últimas colações. Ou melhor, João Paulo Tavares Papa faz as suas considerações. Pois não, quero cumprimentar a todos, agradecer aqui os candidatos, a todos que estão nos ouvindo.
quero dizer que nós vivemos numa cidade que hoje se orgulha de ter os melhores índices de qualidade de vida de todo o país. É uma cidade que teve, nos últimos 7 anos, que fazer um processo de recuperação em praticamente todos os setores, na infraestrutura, no turismo, na questão da revitalização do centro histórico, da educação, da saúde. Hoje, os resultados, os índices sociais, os índices econômicos de Santos demonstram que nós somos uma cidade que está novamente no rumo certo. Muito diferente daquela Santos que nós acompanhamos no final de 96, uma cidade triste, deteriorada, sem rumo, sem saber para que lado correr, onde poucas pessoas tinham a ousadia de apresentar uma proposta consistente de trabalho, de recuperação e de renovação de todas as políticas públicas que estavam naquela altura falidas na cidade e com reflexos na região. Eu me orgulho de ser um profissional que está há 20 anos no serviço público, já tendo passado nesse período por praticamente todas as experiências, do transporte ao meio ambiente, ao planejamento. Fui superintendente regional da Sabesp, onde dirigi 15 municípios de todo o litoral de São Paulo. E agora, recentemente, tive a chance, a oportunidade de participar nesses últimos 8 anos do governo que mudou a nossa cidade para muito melhor. Nós temos hoje que nos orgulhar de Santos, apresentando novas propostas e dando um salto de qualidade, especialmente na questão da geração de emprego, da segurança e das pessoas mais carentes, especialmente na área de habitação. Eu estou preparado para dar esse salto. O meu candidato a vice-prefeito é um engenheiro competente da cidade, vai nos ajudar muito nessa tarefa. E essa equipe, da qual eu me orgulho de fazer parte, fará esse salto de qualidade, uma Santos muito melhor, que será referência em todo o país. Santista, acredite na nossa proposta, porque ela vem dando certo e dará ainda muito melhor a partir do próximo ano. Obrigado. Agora o candidato Carlos Eduardo Adegas para suas considerações finais de 2 minutos. Primeiramente, eu queria agradecer ao Sistema Tribuna de Comunicação pela oportunidade democrática que dá com esse debate. Eu acho fundamental para as pessoas se colocarem, para as pessoas imaginarem o que querem fazer estando à frente da prefeitura. Eu queria dizer, diferentemente de alguns que falaram aqui, que as coisas não são divididas em 2 eras, não. Os últimos 7 anos, o que ficou para trás, eu acho que a nossa cidade é muito mais do que isso. Ela tem uma ótima qualidade de vida e essa qualidade de vida foi construída ao longo de um processo. Ela não pertence a ninguém. Me dá muita honra de ter pertencido ao governo do Beto por 4 anos. Talvez na principal secretaria, onde começou a formular as grandes transformações que essa cidade precisava. Mas aquilo era reflexo de um período, de uma época. Não é porque aquilo deu certo naquela época que tem que continuar exatamente do mesmo jeito. Eu penso diferente. Eu penso que nós temos que aprimorar todas as ideias, porque o objetivo de quem quer administrar a cidade é a população, é o povo. Então nós temos que estar muito antenados e fazer desvios de rota permanentemente. Não existe fórmula mágica para chegar. Se não, bastaria botar um técnico lá com um programa de computador e acabava. Ser prefeito de Santos é muito mais do que isso. É ter, primeiro, vontade, é ter humanismo na veia e é ter dedicação, ter paixão pelo que faz. Eu acho que na área social, muito tem que ser avançado. Já se avançou muito, mas ainda precisamos melhorar muito mais. Na área do desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região especificamente, muito se fala, né? Mas se fala coisas que eu sinceramente me pergunto, será que essas pessoas têm consciência do que estão falando? Estão falando exatamente a verdade? Ou estão tentando mais uma vez enganar a população? Olha, conseguir empregos nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil, permanente, ela tem que ser construída passo a passo. Obrigado, candidato. Agora, para as últimas considerações, candidato Vicente Castione, 2 minutos, por favor. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade, saudar a todos que aqui estiveram, aos telespectadores, e dizer o seguinte: o Martin Luther King disse uma frase que ficou para sempre. I have a dream. Eu tenho um sonho. E eu quero dizer que eu tenho um sonho. E na minha idade, os sonhos são fundamentais, porque não há muito tempo. Eu tenho um sonho de ser prefeito da minha cidade. Foi por isso que eu entrei na política em 92, e para isso. E hoje eu aprendi, num caminho que não é longo,
o que é preciso para a gente conseguir ser um prefeito que mude definitivamente uma cidade. É preciso algo que é mágico: trabalho, vontade, coragem e ousadia. E é isso que faz a diferença, porque senão todo mundo é igual e dirige a cidade igualmente. Eu sempre digo, um poste na prefeitura, a máquina faz a prefeitura andar normalmente. O que é preciso é romper as barreiras do impossível. E isso na minha vida profissional, e o meu vice na vida profissional dele, nós chegamos no topo por esforço próprio, exatamente porque acreditamos nesta regra. Para mim, aquilo que para os outros parece impossível, para mim é só difícil. Aquilo que para os outros parece difícil, para mim é apenas fácil. Eu não acredito no impossível. Eu quero governar a cidade exatamente dando a ela tudo aquilo que saia da média, do linear que nós tivemos até hoje. Nos últimos 20 anos, eu pergunto, o que é que esta cidade teve de grande à altura da sua vida e da sua história? Nós temos certeza que, acreditando que o impossível é capaz de ser feito, nós vamos dar, com muito trabalho, o melhor para esta cidade e mudar definitivamente a sua história. Bom, encerramos assim o nosso primeiro debate à Prefeitura de Santos. Agradecemos a presença dos 5 candidatos e também a sua audiência em casa. Temos certeza que a troca de ideias foi importante para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato para a cidade. Lembramos ainda que outros 3 candidatos que aqui não estiveram vão ser entrevistados na semana que vem no Jornal da Tribuna, primeira edição. Dr. Clemente, do PSDB, na segunda-feira, Luiz Antônio Xavier, do PSTU, na terça, e Paulo Correia, do PDT, na quarta-feira. Não ficaram entre os 5 mais bem posicionados na mais recente pesquisa do Ibope, feita especialmente para a realização do debate. Pelas regras acertadas com todos os partidos com representante na Câmara dos Deputados, a entrevista terá 6 minutos. Tenham todos uma boa tarde. Nós ficamos agora com as notícias do Jornal da Tribuna, primeira edição. Até mais.